Caro amigo, caro telespectador, bom dia para você. É com muita alegria que nesta semana, dedicado aos irmãos consagrados, aos leigos, esse mês vocacional, este mês desses chamados tão necessários, tão importante, que tantos frutos produzem do amor de Deus entre nós. Nessa semana que por eles, por nós que somos leigos, que somos vocês que são consagrados, que são irmãos chamados, que vivem uma vida de doação, nós vamos unir nossas vozes para dizer ao Senhor: obrigado, Senhor, por este mês vocacional, onde a igreja para rezar por todos os chamados. O primeiro chamado é o chamado à vida, a existir. E depois, por existir, nós somos chamados a sermos cristãos pelo batismo. E uma vez batizados, a igreja vai nos convocando a um chamado a servir. De várias maneiras, de tantos jeitos, mas servir com amor, servir com fidelidade, servir com pureza. Não é dar nada, mas sim ser para o outro, levar ao outro aquilo que a gente vive. É partilhar a vida, é ser luz na vida do outro, é ser sal, é ser fermento, é fazer com que o reino de Deus chegue mais longe. Porque o reino de Deus, ele está presente entre todos, mas nem todos estão com os olhos abertos para enxergar isto. E nós somos chamados a fazer com que mais pessoas enxerguem a presença desse reino de amor entre nós. Viver no amor é muito leve, meu irmão. Viver na paz é sereno. Viver corretamente, sem estar fazendo ninguém sofrer, a vida fica muito fácil, mesmo que ela tenha turbulência, como às vezes o desemprego, como às vezes doença, como às vezes perca. Mas se esses pecados não estão pesando em nós, os acontecimentos naturais da vida ficam leves. E por isto, o evangelho de hoje, que é o evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 23 a 30, o evangelista nos conta que Jesus disse aos discípulos: em verdade, eu vos digo. Olha aqui, ele repete 2 vezes. Em verdade, Jesus dizendo para os seus discípulos, Jesus dizendo agora para mim e para você: em verdade, eu vos digo. Neste momento, nesta hora que nós estamos juntos meditando a palavra de Deus. Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram assustados e perguntaram: então quem poderá salvar? Jesus respondeu: para os homens isto é impossível. Mas olhou para os céus e disse: para Deus tudo é possível. Com Deus tudo é possível. Vamos fazer uma pausa. Jesus está condenando aqui a pessoa a ter dinheiro? Não. Ele está condenando a pessoa a ter conforto, ter bens? Não. É porque no tempo de Jesus, lá no território de Israel, Jerusalém, aquelas bandas, aquelas pessoas que tinham dinheiro se sentiam no direito de poder usar e abusar dos que não tinham. Matavam, judiavam, escravizavam, tiravam de dentro dos muros, como fez com Jesus, do mesmo jeito. Por isso Jesus permitiu chegar ao cúmulo da cruz
para mostrar o que os poderosos que tinham dinheiro daquele tempo faziam. Porque eles achavam que com dinheiro eles compravam os céus. Eles diziam para os mais simples, para os mais pobres, para as mulheres que nem eram consideradas, eram usadas apenas. Eles diziam assim: nós é que fazemos acontecer a chuva, produzir os frutos, o sol. Eles se sentiam nesse direito daquilo que eles nunca seriam capazes, só Deus. E Jesus, ao dizer isso para seus discípulos, ele está dizendo para mim e para você: Deus não condena o que você tem, o seu patrimônio, os seus bens. Deus que seja bens, porque hoje ainda existe muitos que acham que porque tem dinheiro, ele é Senhor de tudo. Nunca diz o nosso carro, a nossa casa, a nossa fazenda, os nossos bens, mas sempre diz o meu carro, a minha casa, a minha fazenda, os meus bois, o meu dinheiro. Ninguém é dono de nada. E foi por isso que Jesus usou essa comparação, parece absurda, porque lá naquela região é mais usado os camelos, porque eles suportam ficar mais tempo sem água. E até hoje fazem uma dó muito grande. A gente, passando naqueles lugarejos, naquelas cidades, usa o camelo como atração turística. O pobre coitado fica ali amarrado o dia inteiro no sol, para que os turistas montem naquele camelo e dêem uma volta. Cobram-se caro. E naquele tempo usava-se muitas agulhas para costurar as redes, para costurar as embalagens que colocavam em cima do camelo. Não é essa agulha pequena hoje que a gente vê de costurar tecido, né? Eu ainda lembro da roça dos meus pais, ainda quando criança e jovem, a gente tinha agulhas grandes para costurar o saco de cebola, o saco de café, o saco de arroz, o saco de feijão. Eram agulhas com fundo bem maior, que a gente costurava com cordão. Mas comparando a um camelo, ainda fica muito longe. E quando Jesus fala, é mais fácil um camelo passar no fundo dessa agulha do que um rico entrar no céu, significava e significa até hoje que o orgulho, o poder, a vaidade, o egoísmo, a prepotência, a judiação, a maldade nos elimina do reino do céu. É escolha nossa. Se eu escolho viver assim, eu escolhi a não entrar pelo fundo da agulha, porque a porta do céu não é tão larga. Entrar no céu é muito simples. Basta você não viver nada disto. Basta você viver as virtudes que Jesus veio nos ensinar. E ele deixou bem claro no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Ali está tudo o que eu devo fazer para não ser como o camelo, que nunca vai dar conta de passar no fundo de uma agulha. A porta do céu é aberta para aqueles que são pobres de espírito. O que é ser pobre de espírito? É saber que não somos melhores do que ninguém. Para aqueles que promovem a paz. O que é promover a paz? É não brigar, é não fazer fofoca, é não fazer confusão, é não ser agressivo, é não ser prepotente e tantas coisas que a gente pode incluir na promoção da paz. Vai passar na porta do céu aqueles que são capazes de ouvir as perseguições, as calúnias, mas não afastar das coisas de Deus. Quantas vezes caluniamos padre, caluniamos leigos, caluniamos até o Papa, criticamos tantos e tantos porque são evangelizadores. Mas aqueles que são perseguidos por causa do reino de Deus, esses sim entrarão no reino dos céus. Bem-aventurados ou felizes aqueles que são mansos e humildes de coração. O que é isso? É ser bobo? Pode fazer de mim o que quiser. Não é isso. É saber conversar, dialogar, ajudar.
mas não ter um coração agressivo, perverso. Tem pessoas que antes de ouvir já gritou, já falou. E leia Mateus o capítulo 5 traz o programa de vida que nos capacita a passar pela porta estreita do céu. Ou nós vamos ser como camelos, estar amarrados lá naquele deserto. Que dó que eu ficava, eu tive a graça de ir em Israel e na Terra Santa, e quando chegava ali que via os turistas desfilando em cima daqueles pobres camelos, com aquelas perninhas finas, com os pelos grossos, maltratados, e eu pensando, meu Deus, pobre desses animais, além de viver numa área tão árida, tão sem seca, sem nenhuma umidade, um sol escaldante, deitado ali naquelas pedras, é puro cascalho, é pura areia, é pura pedra, ainda ser usado para desfilar, para render dinheiro para aqueles que acham que são donos dos camelos, que os possuem. Então, meu irmão e minha irmã, Jesus termina dizendo assim, muitos que agora são os primeiros, serão os últimos, e muitos que agora são os últimos, serão os primeiros. O que ele está dizendo? Aqueles que acham que hoje tem tudo e pode tudo, manda tudo, não vai passar. Ou vai ter que ter um tempo para desfazer de tudo aquilo que impede de entrar. Lá não entra com bagagem negativa. E não adianta justificativa, porque a porta do céu é eu e você que vamos nos julgar. E lá está escrito ainda, tive fome e me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu e me vestiste. Estava preso, me visitaste. O que é estar preso? Não é só quem está no presídio, não. Às vezes nós prendemos a pessoa numa vida sem liberdade, com ciúmes, com inveja, etc, etc, etc. Então, meu amado irmão, eu gostaria de terminar com você hoje pedindo ao Divino Mestre, ó Jesus, em vós deposito toda a minha confiança, em vós deposito toda a minha esperança, toda a minha fé. Vós que sois meu Pai, meu Senhor, meu Deus e meu tudo. E por ter essa certeza que o Senhor é meu Pai, e disse, e quem pede recebe, quem bate a porta se abre, eu vos peço, e você daí pede junto comigo, aquela graça que você precisa alcançar e que vai ser bom para você e para todos que estão ao seu redor. Porque Jesus é a fonte da graça, Jesus é a graça, Ele é a graça. E quem pede recebe, mas também quem oferece. Ao pedir, eu me coloco também à disposição, dizendo, eis-me aqui, Senhor, para fazer a vossa vontade, como Maria se fez. Vós, Senhor, que tantos milagres fizeste como homem Deus e continua fazendo, me dá a graça que eu preciso alcançar, não pelos meus méritos, mas pela intercessão de vossa Mãe Santíssima. Na certeza de que seremos atendidos, nós lhe agradecemos desde agora. Obrigada, Senhor. Que Santa Maria, Mãe Bendita, interceda por nós para que mereçamos ser dignos das promessas dele, de nos dar, de nos fazer, de nos ajudar, de estar conosco, porque sem ele não somos nada. Fique com Deus, Deus te abençoe e uma boa tarde.